Oi, eu sou a Gi e esse é o Da Estante, meu canal sobre livros, e hoje estamos aqui para falar sobre Magia das Marés, que é um livro de fantasia da Arqueacademia que saiu pela editora Intrínseca há pouquinho tempo atrás, da autora Pascalia Lascelles, que é essa querida moça aqui. A Pascalia é uma escritora franco-canadense que se formou em literatura francesa e, por favor, não contem aos professores dela se descobriu na língua inglesa. O design gráfico me remeteu muito a Babel, mas a história não tem nada a ver. Num primeiro momento eu achei, por causa da pegada de Dark Academia, achei que pudesse ter parecido, mas não, nada a ver mesmo. Babel traz uma coisa muito mais histórica e esse aqui traz uma coisa muito mais fantasias, jovens, inconsequentes, tarará. É o primeiro livro da coleção Deuses Afogados, que eu não me lembro quantos livros vão ser. Ele aqui no começo traz um mapa, né, do lugar onde eles estão, que na verdade a história se passa nessa academia Aldrin. Quem tá narrando a história na maior parte do tempo é a Emory, mas a gente vai ver a história pelo ponto de vista de diversos personagens. E guiando esse livro, a gente tem o livro Canção dos Deuses Afogados, que é tido como sei lá, umas crônicas de Nárnia dentro dessa história. Para essas pessoas é um livro de fantasia, infantil, mas na verdade talvez ele tenha alguma coisa a mais, então ele que vai guiando a história que a gente tá lendo. Esse livro tem muitas camadas, assim. No mundo, as pessoas todas nascem com magia. Só que o tipo de magia vai ser definido pela fase lunar e pelo nível da maré no momento em que a pessoa nasce. Então, quem narra a história na maior parte do tempo é a Emory. Ela nasceu na lua nova e ela é curandeira. Não lembro que maré que tava, mas ela é curandeira. Esse é o poder dela. E assim, as pessoas todas têm poder em grau menor ou maior, e algumas pessoas desenvolvem esse poder o suficiente para entrar em academias como a Aldrin, que é onde a Emory está. E isso vai definindo a vida das pessoas, querendo ou não, a magia define a vida das pessoas. Então existe os nascidos os nascidos na lua nova, como a Emory, os nascidos na lua minguante, os nascidos na lua cheia, os nascidos na lua crescente. E existem os nascidos no eclipse. Cada nascido da lua só pode usar sua magia na fase da lua correspondente. Para usar magia em qualquer outro momento, você tem que fazer um ritual de sangria. E os nascidos na casa eclipse podem usar a magia em qualquer momento. Então as pessoas sentem raiva dos eclipses, porque as pessoas é como se eles estivessem roubando a magia deles. E as pessoas também sentem medo, porque os nascidos na casa eclipse sofrem colapso às vezes. Quando eles usam magia demais de uma vez, eles correm o risco de entrar em colapso, que é uma explosão de poder que acontece e torra tudo ao redor deles. Então os nascidos na casa eclipse são muito temidos e invejados ao mesmo tempo. Aí beleza, sabendo disso a gente pode seguir a história. Acontece que, guiando esse livro, existe o livro Canção dos Deuses Afogados, que é como se fosse um Crônicas de Nárnia nessa história aqui. E acontece que é como se, pensa assim, nas Crônicas de Nárnia como sendo um livro fictício, infantil, só que talvez com um quê de verdade? Talvez aquilo realmente tenha acontecido? Ninguém sabe. Tem fanáticos, tem gente pra todo lado acreditando que aquilo realmente aconteceu. Aí tá, aí a Emory, que é a protagonista da história, querendo ou não, ela esteve presente num acidente no último ano letivo, que foi, ela seguiu a melhor amiga dela, a Romy, pra uma caverna e descobriu que a amiga tava fazendo um ritual com outros 7 alunos, no total eles eram 9 ali, contando com a Emory. E acontece que era numa caverna chamada Dovermere, a maré subiu, a caverna encheu e todo mundo morreu, menos a Emory. Só que só 4 alunos foram pra praia junto com a Emory e eles estavam completamente deformados, mortos. Os outros 4 desapareceram na maré. E a Emory, ela tá decidida a entender o que aconteceu, o que a amiga tava fazendo lá, o que matou a amiga, se foi a maré, foi outra coisa, o que era aquele ritual, ela quer entender o que aconteceu. Assim como o Bas, que é o irmão da Romy, que é essa menina que tava na caverna, também quer entender o que a irmã tava fazendo lá, o que foi que aconteceu, o que matou a irmã dele. Acontece que, depois desse episódio na caverna, a Emory descobre que ela não é mais uma curandeira. Alguma coisa aconteceu com a magia dela e ela se tornou uma invocadora de marés, que é um tipo de magia extremamente raro, que só se dá em nascidos no eclipse e permite a pessoa usar todos os tipos de magia. Todos os tipos de magia, de todas as casas lunares, em qualquer momento do mês, assim. E então, isso é extremamente perigoso e isso é extremamente proibido, assim. Então as pessoas, se alguém souber que ela tem esse poder, vão achar que ela mentiu a data de nascimento dela, isso é um crime, ela seria levada pro instituto, que é um lugar onde prender as pessoas. Enfim, tem muitas camadas.
E aí ela precisa da ajuda do Bas, que é o irmão da Romy, e ele viu que ela é uma evocadora de marés. No momento em que ela descobriu, ele tava lá. Ele ajuda ela. E ela pede ajuda dele pra aprender a controlar os poderes dela, e ele começa a ajudar ela. Só que o Bas, ele é um nascido no eclipse, é o irmão da Romy, eles se conhecem desde criança, a Emory, o Bas e a Romy. E só que a Emory com o tempo se afastou dele, porque o pai do Bas e da Romy sofreu um colapso, que é essa explosão de magia que eu mencionei. E o Bas ficou sozinho, mas a Romy e a Emory sempre foram muito próximos, que a Romy não é nascida no eclipse, então não tem esse risco. Mas ficou uma coisa muito estranha, assim. A Romy sabe que o Bas tem sentimentos por ela, e ela se aproveita disso. Conscientemente, ela fala isso, vou me aproveitar disso pra benefício próprio, pra ele ajudar ela com os poderes. E eles vão entrar nessa saga de ela aprender a usar os poderes dela, só que tem muito mais além disso. A Emory é uma personagem extremamente carente. Ela entende que só a Romy, essa melhor amiga dela, via potencial, valor nela. Então, quando ela se vê sem a melhor amiga, ela se vê vazia. Então, qualquer migalha de atenção que ela recebe é extremamente bem-vinda. Então, você fica meio com raiva, assim, da personagem, porque depois de ler Babel, que tem uma construção de personagem impecável, ler qualquer outra coisa que tenham personagens meio idiotas, você fica frustrada, assim. E aí dá medo de você esperar por uma evolução tal qual aconteceu em Babel e ela não vir. Então eu fiquei esperando por essa evolução da personagem, porque eu não queria me frustrar. E ela vem em determinado nível, mas não tanto quanto eu queria ainda, eu acho. Vamos ver nos próximos livros. Então a Emory, assim, se sente bastante raiva dela, porque ela tá usando o garoto, ela acha que não tem potencial nenhum, mas ao mesmo tempo ela é manipuladora, então você fica meio confuso. É óbvio que ela vai se ver apaixonada por aquele menino que é incrível e descolado e nossa, e aí ele realmente vê valor nela, então ela se vê incrível por um momento, por causa do possível amor que essa pessoa pode estar depositando nela. Então essa história tem várias camadas, várias construções, isso é muito legal, a autora traz um universo muito complexo. Eu fico assim, gente, já deve ser super trabalhoso você criar um livro. Ela ainda criou uma sub-história dentro desse livro, né, que é a Canção dos Deuses Afogados, que seria as Crônicas de Nárnia que eu mencionei. Ela inventou uma nova história dentro da história para guiar as coisas. Então assim, essa construção do livro é muito legal. E aí, assim, a gente vai acompanhando a Emory nessa saga, então, de aprender a usar os poderes dela, nesse triângulo amoroso, nessa coisa, assim. A gente vai acompanhando todos os personagens, os principais, assim, você vê a história pelo lado de cada um, então você vê muitas coisas acontecendo, isso é bem legal. E a gente vai chegar em algum lugar, é óbvio. É óbvio que essas Crônicas de Nárnia desse livro, esse Canção dos Deuses Afogados, não é só uma história para crianças, tem alguma coisa ali por trás. E o livro vai te guiando aí, e é muito legal quando você chega no momento de descobrir as coisas, entendeu? As coisas vão fazendo sentido, entendeu o que aquilo significa, e aí, pá, fica um gostinho para o próximo livro. Então, foi uma leitura muito envolvente, eu fiquei entretida. Eu não vou dizer que foi um livro incrível, perfeito, maravilhoso, porque eu fiquei um pouco frustrada, assim, com essa construção da personagem mesmo. Porque a gente espera que a heroína do livro não seja tão tapada, né? A gente espera que seja uma heroína. Eu gosto de heróis de livros que não são perfeitos, mas ela é muito carente, muito superficial, enquanto os outros personagens da história são com várias camadas, tem uma concretude maior. Ela é muito porosa, assim, eu não gostei muito não dessa personagem. Mas a gente vai ver nos próximos livros se isso vai melhorar ou não. O livro é muito gostoso de ler, é muito envolvente, é muito interessante. Possui várias camadas para você acompanhar, como eu falei camadas inúmeras vezes nesse vídeo. Mas ele tem vários pontos para você acompanhar, várias surpresas, vários mistérios, muita magia, então é muito legal. Mas é isso, eu acho que a personagem para mim faltou um pouco. Mas eu tô ansiosa demais pra ler os próximos livros, acho que vão trazer bastante coisa. E eu achei engraçado que o livro tem essa coisa, assim. Você vê a Emory com aquele cara descolado e vê a Emory com o Bas. E é óbvio que o Bas é um cara muito mais legal, então você quer que a Emory fique com o Bas. Só que o Bas, quando a gente olha pra ele, quando ele tá narrando a história, ele tem a Emory, de quem ele gosta, e ele tem o Kai, que é um amigo, um colega de quarto também da Casa Eclipse, que só tem eles dois na Casa Eclipse. E assim, o Kai, ele é aquele malvadão, mas com coração bonzinho. Então você vê assim o Kai, o jeito que como ele cuida do Bas, uma amizade muito forte que eles têm um com o outro. E aí você fica, ah, Bas, não fica com a Emory não, fica com o Kai. Então você vai fazendo isso, sabe? E isso é engraçado. Querendo ou não, o livro não aborda esses possíveis casais, assim, não. O livro só traz a Emory nessa necessidade de amor, nessa carência extrema com esse cara descolado, e faz sentido pra construção da própria personagem.
Então é legal que, assim, a autora não se derrama em romance, sabe? Ela deixa a história acontecer no que tem que acontecer mesmo. Então eu achei isso muito legal. E é isso, gente. Se vocês leram, me contem pra gente debater um pouco mais, porque eu acho que eu tô precisando de alguém que leu pra poder discutir. Vou deixar aqui embaixo o link onde vocês podem encontrar o livro. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima!